Esta proposta vem mostrar que quando nós, enquanto educadores, trabalhamos de uma forma interdisciplinar, tanto entre nós, enquanto educadores, quanto com os alunos, a gente consegue produzir o conhecimento a partir do conhecimento já existente, ou seja, aperfeiçoar ou melhorar ou construir, gerar um novo conhecimento com este aluno com quem desenvolvemos esta atividade. E mais que isso, a gente consegue, então, construir novas relações também com os demais companheiros com quem nós desenvolvemos, com quem nós trabalhamos no dia a dia. Eu gostaria de colocar em 2 momentos a questão das dificuldades. Primeiro momento é a questão de nós, enquanto educadores, já termos o saber cristalizado e a gente não estar aberto para o novo, né? Para o conhecimento, inclusive vindo dos nossos alunos, né? Então, essa cristalização gera no profissional da educação o medo de ir além das fronteiras que foram determinadas pela estrutura para nós, né? O segundo momento que eu coloco, que é a questão da dificuldade grande, é a questão do aluno. Por exemplo, o aluno, ele não conhece o potencial que está dentro dele no momento em que ele está na sala de aula, no momento em que a gente está trabalhando com ele, né? E produzindo, recuperando nele o conhecimento histórico dele, para a partir disso construir a história universal junto com ele, né? Como você já falou do planejamento, né, e do currículo, até porque historicamente isso foi negado dele, né? Então a gente está tentando recuperar. Nós trabalhamos o nosso conteúdo e trabalhamos algumas questões que são próprias da necessidade da organização enquanto educadores e enquanto alunos, para a gente poder produzir, como as crianças dizem, a escola é um local de produção de conhecimento, né? A gente trabalha geografia através da música, a gente trabalha português através da música, a gente trabalha a produção de texto. Então a gente sai de cima daquela escola onde o aluno apenas está reproduzindo o conhecimento que o livro está trazendo. Ele está, a partir do conhecimento dele, a partir do conhecimento que ele está adquirindo, gerando um novo conhecimento. Acho que a maior lição é esse processo que a gente tem construído e percebido que a escola está preocupada com a educação hoje. E toda a educação está sendo repensada, né? Então, nós estamos com um projeto nessa escola. Recentemente estivemos numa reunião com a Secretaria de Educação, onde a gente teve a possibilidade de conhecer outros projetos que estão sendo desenvolvidos na área da educação, quando a gente vê que a educação se abre para a escola sem fronteiras, para outras possibilidades. Então, são várias possibilidades de mudança dessa educação. Então, apesar de toda essa dificuldade, a gente sente essa grande aceitação, porque toda a sociedade tem, pelo menos, repensado ou rediscutido, né, tentado buscar uma forma diferente de possibilitar a educação para as crianças e educação para a sociedade. Eu acho que que a gente pode assim, definir como maior lição seria esse repensar a escola, repensar a nossa prática e realmente agir diferente. Depende do que você considera resultado, né? O que é resultado? Para mim, resultado é essa nova relação que vai surgindo entre professor e aluno, entre os próprios alunos. E os resultados que a gente está tendo, né, é a questão de discutir as questões no coletivo, o nosso coletivo de alunos, o coletivo nosso de professores. Então, para mim, isso é fundamental, uma vez que a gente busca uma escola onde se tenha um processo democrático de construção do conhecimento, das construções nas relações do dia a dia, né? Então, isto para mim são resultados e fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. A escola está pensada dentro de uma lógica que não abre possibilidade para esse tipo de trabalho. E, então, a gente percebe que isso é um processo lento, que a gente tem que dar a possibilidade de construir a parceria com essas outras disciplinas, então entendido não só a partir de uma disciplina e não só a partir de um trabalho realizado por nós, dentro da escola, mas de um trabalho realizado por todos os professores, onde a gente trabalhando junto possa chegar então a essa construção da cidadania, construção de uma ética para esses alunos, para a comunidade e também para a escola. É inegável, pelos depoimentos, a constatação de que esta escola que está aí, além de não respeitar o saber do aluno, é lugar de baixa estima.
porque, de maneira geral, não trabalha a partir da realidade etária e de classe social do aluno que está nela. Questão, inclusive, fácil de ser comprovada pelo alto índice de defasagem idade-série em função da reprovação, constatado nessas escolas. Lugar de baixa estima para o professor também, porque a estrutura educacional o desvaloriza, pagando-o muito mal e não permitindo que venda a sua capacidade profissional. Como vimos, é uma lógica que remonta à história da educação na nossa civilização, em que professores e alunos viveram e vivem a tensão entre o sadismo e a rebeldia, uma educação articulada para quebrar a vontade do indivíduo, cujos conflitos eram resolvidos com chicotadas para garantir docilidade e obediência aos interesses dominantes. A resistência estava na sátira, na gaiatice, nas evasões. A diferença para hoje em dia, acho que está no chicote. De real, passou a ser virtual apenas. Os estudantes não multam mais os mestres, que hoje são dadores de aula e precisam ser verdadeiros showmans, senão perdem o emprego ou têm alunos indisciplinados. Num contexto em que há uma ênfase muito grande na pedagogia dos resultados, na pedagogia da excelência, da eficiência, numa inegável cruzada pela qualidade total, atendendo aos interesses de uma nova burguesia, os gestores, para o mercado global. Neste caso, a Santa Inquisição tem uma outra configuração, manifesta-se ideológica, traduzida por fofocas, sabotagens, ciúmes, inseguranças, perseguições, etc. Mas, quando a escola respeita o saber de classe social do aluno e do professor, permitindo que alunos e professores falem, eles se comprometem com o repensar dos valores da escola. E foi isso que vivemos. Sabíamos da importância do diálogo, da abertura e da ousadia para viver as relações sociais a partir de uma outra forma, de tipo novo, em que não tínhamos receitas, apenas a vontade política em construir cidadania, resgatar a autoestima, estimular o prazer pela vida e amor pelo que se faz, mediados pela sensibilidade e através de muita conversa. Demos voltas e mais voltas uns com os outros, e ainda assim há muito para ser resolvido e esclarecido. No entanto, uma ideia estava clara para nós, a de que para haver diálogo é preciso ter uma postura de igual para igual, ser sincero, paciente, ter boa vontade, ser aberto para querer encontrar o outro e nele se reencontrar. Daí que o processo de sensibilização, além de liberar a emoção reprimida, presa no corpo, permitiu uma experiência estética, em que a beleza estava na relação que cada um tinha com o belo, porque o belo não está no objeto, nem na consciência dos sujeitos, nasce da relação que o homem mantém com o mundo. Quanto a esse aspecto do sentir, pensar, os estudos neurofisiológicos, por volta de 1970, constatam a existência de um espesso feixe nervoso composto de milhões de fibras que interligam os dois hemisférios do cérebro, chamado de corpo caloso, que até então, por volta da década de 50, pensava-se podia ser cortado sem efeitos negativos para o homem. As experiências foram na direção de examinar como os dois hemisférios processavam as informações recebidas. Descobriram que, além de haver comunicação entre eles, cada qual capta e processa as informações conforme seu estilo. O hemisfério esquerdo é verbal e analítico, e o direito não verbal e global. Podemos aprender a ligar e a desligar um ao outro. Queremos chamar a atenção para essa possibilidade humana de se desligar do estabelecido para aprender a se conectar com a capacidade de criação, subversão, utopização, em que a arte, em todas as suas manifestações, permite o aflorar dos nossos mais profundos sentimentos.
Mesmo com o discurso do novo, muitos de nós reproduzimos o velho, o imediatismo, o individualismo, a lógica do descartável, em que a palavra dada pôde ser jogada fora. No entanto, todo o vivido foi uma oportunidade para demonstrarmos o que sabíamos. Não dá para esquecer a lição. Não é o que se diz, não é o que se pensa, mas sim o que se faz. Ou de outros modos, nossa forma de agir revela nossa forma de pensar. As formas de agir determinam as formas de pensar. A alimentação moderna, quando não mata, incapacita. Os resquícios dessa alimentação vão impregnando o intestino grosso ao longo da vida do sujeito, de maneira que 95% das doenças têm origem ali. Apesar dos bilhões de dólares que elas custam aos governos, as denúncias são abafadas pelos interesses da indústria de alimentos. Inclusive, há estatísticas que apontam para o alto índice de câncer nos últimos 50 anos. Há uma publicação de 1977 do governo americano, elaborada por um comitê selecionado pelo Senado, com o respaldo de várias instituições famosas, como a da Howard, que alertam a população para uma nutrição melhor. A macrobiótica, cujos princípios são antiquíssimos, defende uma alimentação fundamentalmente baseada em cereais integrais, vegetais e frutas sem agrotóxico, aves e peixes que não são tratados com ração por causa dos antibióticos e hormônios sintéticos, temperos à base de soja e sal marinho, e essa dieta garante um bom funcionamento dos órgãos do corpo, dando chance dele eliminar o que o incomoda e, consequentemente, um bem-estar geral, que reflete na forma de se ver o mundo, dá uma clareza nas ideias, melhora tudo. Mesmo que não sejamos todos macros, o que tem garantido ao HPEP efetivar qualquer ruptura com o estabelecido tem sido a partir do diálogo. A reflexão sobre o vivido e nela a negociação com o outro, a conversa com o outro, em que as pessoas aprendem a conhecer-se e a conhecer o outro, pactuando uma nova forma de relação e de ação social. Esta troca tem permitido o ajudar-se mutuamente, corrigindo defeitos, vencendo dificuldades, mudando de prática, de mentalidade, de estilo de vida, construindo assim, na prática, a partir de ações concretas, uma cidadania sem fronteiras, face aos regimes globalitários.